deixei o carro estacionado aqui e eu vou subir o caminho para que você possa saber onde é o local exato para deixar o carro estacionado. Ele fica seguro e fica tranquilo nesse camping que está aqui. Fica fácil localizar. Depois eu passo as coordenadas e deixo na descrição do vídeo para que você possa ter noção do local que eu estou. Não é uma rampa tão íngreme assim que o carro não desça com facilidade e suba com facilidade também. Pronto. Peguei na parte mais alta. E agora você pode ver o restante do ambiente, como é que é. É cercado de araucárias, então fica fácil na estrada vocês visualizar o local e procurar o caminho para chegar nas coordenadas. Então ele te ajude a chegar aqui. Não é complicado. Como podem ver, tem uma pequena estrutura para o pessoal para fazer um churrasco, fazer piquenique. Esse aqui foi o carro que eu aluguei para o grupo. É o suficiente para 3 pessoas. Não precisa mais do que isso. Observem como a área é bem cuidada. E nós também devemos fazer a nossa parte para que se preserve assim. Está aí, ó, em Hyundai Tucson. Coloquei essas placas magnéticas para poder fazer um registro da nossa viagem. Está aí, Brasil e Chile. Eu vou me aproximando do rio, é que vocês possam ter ideia do que vão encontrar quando chegar aqui. Eu vou me aproximar ali da cachoeira, da queda d'água. Daqui a pouco eu também vou entrar no rio para fazer a minha pescaria. Eu já pesquei agora há pouco. Eu estava mostrando para eles como é que você faz a prática da pescaria chamada tenkara, que é uma técnica de pesca oriental, surgida no Japão, nos rios de montanha. E por que não fazer uso aqui? Nos rios da região andina, nos Andes. Está aí o rio Biobío. Espero que esse vídeo ajude vocês a tomar gosto e vontade de vir aqui para praticar pesca com mosca, seja ela fly fishing ou tenkara.
Olha aqui, ó. Só na Tenkara, na Patagônia. Ó, olha a largura desse rio. Essa é uma truta padrão para setores como esse, onde o rio perde um pouco da intensidade, da força, e a truta fica patrulhando o meio do rio em busca de alimento. Não é uma truta grande. Por isso eu estou usando Tenkara. Tenkara para truta grande é certeza que a fina linha do tippet vai arrebentar. Ó, tá aí, ó. Uma truta arco-íris. Deixa eu ver o tamanho dela. Deve ter 20 centímetros aproximadamente. Tá aqui, ó. Tá liberada e ela já vai embora. Olha lá, garota. Isso. E a mosca, nada mais, nada menos do que uma clássica wetfly. Coloquei a pena de mallard como asa, o tórax é pena de avestruz, aqui é pena de pato, chamado mallard duck. Aqui é avestruz, ostrich, o corpo é fezão, é pena de fazão, e a cauda também, como se fosse uma fazanteio. Pronto, vou continuar a minha pescaria. Dar um giro aqui para você ver como é que é largo esse rio, esse trecho, né? E lá vamos nós. Só no swing. Está ventando bastante. No sentido contrário ao fluxo da água, ou seja, o vento está de frente para mim. Aí, ó, mais umazinha. Só no swing. Esse horário também é cruel, né? Já são quase 18 horas. É isso mesmo, você está vendo esse céu azul, mas são 18 horas. Venha cá, pequenina. Eu vou te soltar. Pronto. Aqui eu tenho a linha de fly, nesse tom laranja, nesse tom quase vermelho. Aqui é uma linha de compensação chamada pré-tippet. Sai de uma linha grossa aqui, vai para uma linha intermediária, e aqui eu faço a montagem do tippet do jeito que eu quiser. Calma que eu já vou te soltar, pequena. Pronto. Vamos continuar. Só no swing. Opa! Atacou em cima. Não quis perdoar, não. Eu tô usando ali, se não me engano, aquele anzol é número 12. Eu atei aquela mosca em anzol número 12. Um acessório indispensável é o seu bastão de caminhada. Você não perdeu o equilíbrio durante sua jornada de pesca. Opa! Pegou de novo. Eu que bobeei. Elas estão com fome. Opa, agora veio. Mais uma nervosinha aí, ó.
Estão todas no tamanho padrão, porque elas vivem assim, né? Elas procuram se agrupar do mesmo tamanho, senão, se elas ficarem próximas de uma truta maior, a truta maior ataca ela. Então elas ocupam a parte central do rio, enquanto que as maiores estão protegidas em outros trechos. Deixa eu resolver logo isso aqui. Isso. Pronto. Vamos lá. Cá pequena. Mesmo tamanho. Parece que é tudo igual. Aqui, soltou um anzol. Ela se foi. Vocês perceberam como eu gosto de segurar a truta de cabeça para baixo, com a barriga para cima? Ela fica um pouco mais serena ali naquele momento em que eu estou manuseando ela para liberar o anzol. É um bom trato você fazer dessa forma. Pronto. Resolvida a questão. Antes que fique presa aqui, deixa eu soltar aqui essa. Pronto. A correnteza leva a linha. Mais um arremesso e vamos embora. É uma boa prática você revezar numa situação dessa que eu estou, praticamente no centro do rio. É uma boa prática você revezar entre os lados no swing. Você arremessa para o lado direito, deriva a linha no sentido da correnteza e a truta ataca a mosquinha. Às vezes você pega de um lado e também pega do outro. Aí. É possível ver daqui o pré-tippet na cor verde. Estou trabalhando praticamente na superfície. Agora eu vou baixar a ponta da vara, deixar a linha entrar no swing, fazer o movimento. A própria força da água faz um movimento de deriva e a truta pega no finalzinho da deriva, um pouco antes. Vamos andando e vamos arremessando em busca das pequeninas. Quem sabe uma maior dá o ar da graça. Finalmente peguei uma maiorzinha. Que beleza de truta. No mesmo setor, resolvi me aproximar um pouco daquela vegetação ali. É chamada salse, tem muito inseto nela. Procure manter a linha tensa. Deixa a truta nadar, ela vai se cansar. A linha tensa minimiza a possibilidade dela escapulir, mas no salto ela escapole. Daqui a pouco ela vai se cansar e eu vou conseguir trazer. A temperatura da água não está fria. Eu estou usando uma calça de neoprene de 1,5 mm. Estou usando uma bota de mergulho. E eu consigo ficar nessa água tranquilamente. A temperatura nesse momento eu não sei qual é. Olha que beleza de truta, hein? Olha que beleza. Olha só. Essa aqui já é maiorzinha um pouquinho. Olha que beleza de truta, ó. Vamos lá, garota. Vamos para casa. Opa! Isso!